Amigos do canal Calcio Parlato, estamos aqui na hora de vermos o que a Gazeta dello Sport de amanhã, quinta-feira, dia 30, vai nos apresentar na edição aqui digital, que nós já temos pronta aqui. Primeira página, capa do jornal da Gazzetta dello Sport, a Juventus e a foto di Federico Chiesa, che con un gol esattamente no início do segundo tempo, alguns segundos depois, no início do segundo tempo, coloca a Juventus no topo da graduatoria, da tabela do grupo, com 6 pontos e em uma situação bastante confortável, em um grupo que de fato já não era considerado um grupo muito difícil, pelo menos entre todos os grupos que foram sorteados. Com certeza o Milan é o mais complexo, a Juventus talvez o mais abordável, mais fácil de ser superado. E aqui, então, Signora d'Europa, vecchia signora é o apelido da Juventus, velha signora, então Signora d'Europa. Contra o Chelsea se vê um time organizado e concreto. Lukaku acaba sendo annientato, acaba sendo neutralizzato. Decide um super Chiesa, Allegri e Saraiva vai nos levar longe, mesmo que a muitos não gostem do nosso futebol. Né? Entre os muitos, humildemente, estamos nós. É um futebol bastante pequeno, um futebol feito de esperar um momento mais oportuno, eventualmente, para fazer um contra-ataque e torcer para que o time adversário não encontre, não encaixe de forma rápida um gol, um cruzamento. Enfim, é um tipo de futebol que pode dar certo em algumas situações, mas que expressa, de fato, o fato de que, nesse momento, Allegri não consegue fazer jogar o time da forma que ele quer. Né? É emblemático o fato que a Juventus tenha marcado no primeiríssimo segundo, nos primeiros 15, 20 segundos do segundo tempo, justamente quando os times ainda sequer tiveram ainda condições de se posicionar diretamente no campo. Enquanto, durante o primeiro tempo, a Juventus tentou 2, 3 contra-ataques, mas o Chelsea ficou constantemente na área, com uma Juventus fechada, com 5, 4, às vezes 5, com quadrado que ficava na linha dos zagueiros. De fato uma Juventus time pequeno, um time pequeno que joga no contra-ataque, jogando futebol muito feio, de fato, e pelo menos a sinceridade do Allegri, né, sabe que muita gente não gosta, porque quem gosta de futebol que tenha um mínimo de espetáculo não pode jamais gostar desse futebol pequeno do Allegri e da Juventus. Enquanto o Atalanta, né, la banda Gasp, né, o grupo do Gasperini, voltou. Né, Pessina gol e o Atalanta está em primeiro lugar no grupo, esperando o Manchester United do Cristiano Ronaldo. Serão 2 jogos muito importantes, diz o técnico Gasperini. La Juve è ritornata, a Juventus voltou. O homem do gol é um homem de ferro, consegue derrubar o Chelsea, campeão da Europa. Né? E aqui algumas situações, leituras táticas. Né? A Juventus deixou a posse de bola para os ingleses, se defender e depois contra-atacar. Essa é a estratégia mais velha, mais óbvia do mundo, que, de fato, acho que nem mereceria esse pequeno, inútil, óbvio comentário aqui do jornalista. Vamos ver, né? E aqui é uma situação bastante clara, a posição média dos jogadores. Né? Esse é um verdadeiro catenaccio. Né?
Juventus Catenaccio, o Allegri che sta evoluendo, evidentemente, ou de fato não consegue ainda achar a chave para poder manifestar o próprio gol. E não é um acaso que a Juventus sofra mais com times pequenos, quando ela vai ter que propor jogo, parece que não sabe de onde começar. Juve pequena, mas Juve a 6 pontos. Então, pequena, e aqui o posicionamento do Chelsea, né, de estudo, é uma situação de time de Série A contra um time de terceira categoria. E foi esse o papel que a Juventus se prestou, ganhando. Né? O que importa é ganhar, então, felizes sejam aqueles que assim acham. Não me incluo nisso, mas respeito, evidentemente, todas as opiniões. Allegri, 8. Né? Eu acho que não precisa disso. Um jornal sério, como a Gazeta dello Sport, né? Eu vou tirar o adjetivo sério por alguns dias desse jornal, porque é bastante ridículo, né? Colocar 8 por um treinador que simplesmente faz aquilo que qualquer treinador de um time que tenta se defender porque sabe que está totalmente tecnicamente inferior ao outro, dar 8 e depois a gente vai ver depois o Gasperini 7, tem alguma incoerência aí que, enfim, tem alguma coisa estranha nessa questão. Né? 8,5 Chiesa, que fui fominha, que em alguns momentos no primeiro tempo tinha alguma oportunidade de fazer melhor. 8,5 é um exagero, né? Parece que o jogo da Juventus foi dominado e o Chiesa é de fato uma coisa que acho que até vamos passar logo adiante, que nem merece ser muito comentada. Antes na Copa da Europa, agora na Juventus, Chiesa é super. Problemas entre eu e o Mister Allegri é somente fofoca. O que ele disse? Tenho 23 anos, eu ganhei o europeu, jogo na Juventus, é tudo muito ótimo, mas eu quero ser o melhor da Europa. É um menino bastante ambicioso, que ótimo, né? Sempre achei que ele tinha um talento extraordinário e manifestou e mostrou isso, né? Na Copa da Europa. Eu acho que, porém, precisa manter um perfil um pouquinho mais low profile nesse momento, né? Assim como foi o pai dele, grande pessoa extremamente fina, a pessoa que morou muito tempo na Toscana, em Firenze, e depois jogou no Siena, então sempre acabou, tanto que os filhos, né, do Chiesa, do Enrico Chiesa, o Federico e o outro irmão, do qual não me lembro agora o nome, que joga no Sub-17 da Fiorentina, esses dois filhos nasceram e cresceram em Firenze. Chiesa é um jogador muito talentoso, mas é um jogador que precisa baixar um pouquinho a bola nesse momento, porque está jogando muito bem, mas não está ainda no nível de jogadores que, pelo menos, ele pretende superar, alcançar, ao dizer eu quero ser melhor da Europa. Uma palavra do Tuchel, do treinador do Chelsea, devemos criar mais para ganhar. Os atacantes chutaram um pouco, eu tentei fazer algumas substituições para poder criar um certo empate, mas não fui assim, digamos, evidentemente o Chelsea ficou com 0 no placar e com somente os 3 pontos que tinha ganhado no primeiro jogo. E aqui, né, uma vitória no estilo Max Allegri, muitos não gostam, mas serve essa raiva. E, de fato, é que já me expressei, eu não gosto desse futebol, é um futebol que me deixa bastante perplexo, sobretudo porque acredito que não paga no médio e longo prazo. Precisa dessa atenção mesmo no campeonato. Eu acho que tem que contar com também uma boa dose de sorte em função da pouca incisividade dos adversários, né? E precisamos melhorar a troca de passe, né?
erramos alguns contra-ataques, erraram todos os contra-ataques, né? Foram errados todos os contra-ataques. De fato, colocar 8 na tabela, 8,5 no Chiesa, é um absurdo que diz muito pouco para quem não viu o jogo. Parece que a Juventus dominou de cabo a rabo esse jogo, onde ela foi absolutamente relegada na própria área. Mas vamos em frente, vamos superar essa questão. Vamos ver aqui uma outra página. DEA, vamos ler a página inteira, prova di forza. DEA, um teste, uma demonstração de poder e de força. De fato, a Atalanta já jogou praticamente o tempo inteiro, aqui deveremos ter, se não tiver errado, talvez só fazem para os times de Milão e de Torino, aquela presença no campo adversário. Vamos ver se tem nessa página. Não temos, mas de fato a Atalanta jogou boa parte do tempo no campo dos adversários. E agora, diz o Gasperini, vamos ser agressivos com CR7, que de fato é o adversário que nesse momento pode tirar a felicidade da Atalanta de chegar em primeiro lugar. A Manchester City, que perdeu contra esse mesmo time que a Atalanta ganhou. Então, a Atalanta tem uma vantagem expressiva em relação ao fato de poder contar com uma vitória contra um time com o qual o Manchester City não ganhou. O Atalanta que hoje jogou de uma forma bastante interessante e, sobretudo, com muita agressividade. Piscina indescrivível, a emoção de poder resultar na frente dos próprios torcedores, lembrando que essa é a primeira vez que a Atalanta joga no estádio com público, no estádio próprio de propriedade. Gasperini, que felicidade, raiva, paciência, lucidez. Esse foi digamos, o segredo para que esse jogo fosse, de fato, ganhado pela Atalanta. Aqui, ainda o mimimi do Milan, a fúria do Milan, se continua falando sobre isso, o Shaqiri, que é esse juiz ruim, né? Mais ruim, que já apitou coisas bastante questionáveis há muito tempo, provavelmente vai ser tirado de alguns jogos. Essa contínua falácia sobre essa questão do juiz, etc., de novo, né, tudo aquilo que eu falei ontem, não vai acrescentar nada que possa, de fato, se tornar construtivo para o Milan. Dessa forma, vai esconder problemas, como esse, né, o caso Kessie, né? Frank é cansado, mas também pesa a incógnita do fato de ser não ter ainda renovado, né? O cartão vermelho de terça-feira foi só o último episódio. De fato, o jogador está em um momento, de uma fase bastante em declínio e, segundo os torcedores, ele estaria, de fato, sendo distraído sobre as questões contratuais. Pode ser, não pode ser, mas de fato é algo que o Milan precisa se preocupar, né? O contrato do Kessie, que vence agora no junho do ano que vem, o Kessie quer 8 milhões por ano, o Milan oferece 6,5. É uma diferença possível de ser feita? Sim, eu acho que se tiver boa vontade, com certeza sim. Precisa ver se essa, de fato, boa vontade existe ou não existe. Isso não está, digamos, muito claro para mim nesse caso. E aqui, sobre a questão de Florenzi, temos aqui a questão ligada ao seu
joelho, né, que ficou machucado. Aqui estou dando um pequeno piripaque aqui no a nossa visualização. Um segundo, um instante, que às vezes precisa restabelecer aqui a conexão com o site. Mais um instante. Pronto, já. Então, aqui. Estava falando do Florenzi, que corre o risco de ter um mês de parada, sobretudo se o problema no joelho vai precisar de uma artroscopia. Último assunto aqui que a gente vai analisar, a questão da Inter. É proibido sair da Champions League. Passar para a fase do mata-mata vale 20 milhões de euro, e no momento em que a Inter não pode, de fato, perder. A situação da Inter está muito complicada, ainda mais porque o Sheriff está ganhando e coloca uma situação bastante inesperada no grupo. É de fato uma situação muito complicada. Diz que depois de 3 anos seguidos sem as oitavas de final, esse objetivo, esse ano, será substancial para ver a questão do balanço, né? Hoje, o Conselho de Administração confirmará o fato que a Inter teve 200 milhões de prejuízo no último exercício até metade do ano. Isso é bastante complicado. E aí, o Inzaghi, que claramente tem essa responsabilidade, não é coisa de pouco conto o fato de que o Inzaghi precisa tomar algumas decisões, porque o Calhanoglu não está rendendo, o Dumfries não está ainda agradando o técnico, o Perisic também parece uma fase não tão boa, e, enfim, todas essas situações que acabaram, inclusive, comprometendo um pouco o jogo contra o Shakhtar. Mais uma análise, sobretudo, mais uma guia para entender um pouco o que se fala na Itália, o que o principal jornal esportivo italiano fala. Esse é o canal Calcio Parlato, e aqui se fala sempre e somente de futebol italiano. Tchau!